Vamos para a última parte de nossa aula. Então, nos resta falar agora da questão da responsabilidade subjetiva dos prepostos. Nós temos o Código Civil, no seu artigo 932, inciso 3, nos dizendo que são responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então nós já vimos anteriormente que o preposto empresário, o preponente empresário, ele responde pelos atos de seus prepostos. Mas como se dá essa responsabilidade? Ele sempre vai responder sozinho? Aí eu trouxe um julgamento nesse aspecto. Agravo de instrumento, ação de indenização, responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos. Inteligência do artigo 932, inciso 3 do Código Civil Brasileiro. Sociedade empresária, dissolução irregular, não realização do passivo, responsabilização dos sócios, chamamento ao processo, cabimento, recurso provido. A partir da possível responsabilidade do condutor do ônibus, haja vista sua condenação em ação criminal pelos fatos que fundamentam os pedidos da autora, torna-se imperioso o reconhecimento também da eventual responsabilidade solidária da empresa Transcunha Limitada, sua empregadora, nos termos do artigo 932, inciso 3 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual o empregador será responsável pelos atos de seus prepostos. Tendo em vista que a mencionada sociedade empresária teve seus registros cancelados por não proceder a qualquer arquivamento pelo período de 10 anos, pode-se concluir que seus sócios não realizaram a dissolução regular, com a satisfação de todo o passivo e a devida atualização do seu cadastro na junta comercial. O que é que esse julgado, o TJ de Minas Gerais, número 048105, ele nos traz? Ele nos traz que o empregador, no caso o preponente, empresário, ele terá responsabilidade sobre os atos dos seus prepostos. Nós vimos o que aqui? Um motorista de ônibus, provavelmente ele causou um acidente de trânsito, e ele foi responsabilizado pelo dano que as vítimas sofreram. Só que quando saiu a condenação, a empresa de ônibus ela já não mais existia. Porém, foi-se observar na junta comercial que o encerramento da empresa não se deu de modo regular, ou seja, a empresa foi encerrada de modo irregular. Então, esse encerramento irregular da empresa não afasta a responsabilidade do empresário, dos empresários, dos sócios e dos que atuaram no comando da empresa. Então, o que observa-se é que, ainda que a condenação tenha sido posterior ao encerramento da empresa, como o encerramento da empresa foi irregular, a responsabilidade dos sócios, do empresário, essa responsabilidade continua. Então, é possível, sim, cobrar-se uma indenização, já que a empresa não mais existe, dos seus sócios sobreviventes, ou seja, aqueles que eram sócios da empresa, pelo ato lesivo do preposto. Tudo bem? Então, nós percebemos que a responsabilidade da empresa, do empresário, continua, ainda que já tenha sido encerrada a atividade empresarial. Nós vamos ter que observar, o encerramento foi regular, foi tudo pago direitinho. Se não foi, nós já sabemos que a responsabilidade continua. Nós podemos falar de dois tipos de responsabilidade. Nós podemos falar de uma responsabilidade culposa e de uma responsabilidade dolosa. O que é uma responsabilidade culposa? Uma responsabilidade culposa é quando o preposto ele não teve vontade de causar lesão a alguém. Ele cometeu um ato e desse ato, dessa conduta sua, ocorreu a lesão a alguém. Então, esse ato foi de sua responsabilidade, mas em nenhum momento ele planejou fazer o mal a alguém. Então, nós temos condutas culposas por negligência, por imperícia, por imprudência, por falta de vigilância. Nós temos várias condutas que podem ser culposas. Então, um indivíduo que age com negligência,
É um indivíduo que deveria observar determinado procedimento e ignorou o procedimento. O indivíduo que age com imperícia, quando o indivíduo não tem a capacidade técnica para realizar o ato que realizou. O indivíduo que age com imprudência, o indivíduo que ele deveria tomar determinadas medidas para as quais ele foi treinado e ele ignora essas medidas, né? Ele viola as medidas de precaução de forma deliberada, certo? Então, nessas situações em que há um comportamento culposo, ou seja, a pessoa não quer cometer o mal a outra pessoa, não quer causar um prejuízo a outrem, porém, a sua conduta ela acaba causando prejuízo a outras pessoas. Nesse caso, como é que vai funcionar? Nós vamos ter três figuras, né? Nós vamos ter a figura do preposto, do preponente, que é o empresário, e a figura de quem sofreu o prejuízo, né? Então, o empresário, vou vir aqui para o preposto, e deixa eu colocar aqui a vítima, certo? Então, quando eu penso num comportamento culposo, né, a vítima ela vai cobrar diretamente do empresário. Então, a vítima cobra diretamente do empresário. Ela ignora a figura do preposto. Ela cobra do empresário. O empresário paga a vítima o dinheiro, depois o empresário ele vai poder entrar com uma ação contra o próprio preposto para exigir o dinheiro. Ok? Então, vamos voltar aqui. O que é que nós temos no comportamento culposo? Nós temos a vítima que sofreu o dano, temos o preposto e temos o empresário. Então, a vítima ela vai cobrar diretamente de quem? Do empresário, do preponente, certo? Cobrando, o preponente pagando, esse preponente vai entrar com uma ação chamada ação regressiva. Essa ação regressiva ela vai ser cobrada de quem? Do preposto. Então, esse é o comportamento culposo. Vamos falar agora do comportamento doloso. O que é o comportamento doloso? A conduta dolosa é aquela em que a pessoa que comete a conduta tem interesse em causar prejuízo a alguém. Então, o indivíduo que comete a conduta, ele quer causar dano a alguém, ele age de forma pensada, de forma planejada a fazer o mal a alguém. Então, nessa conduta em que o indivíduo tem a intenção de causar dano, se o preposto agir de forma dolosa, ele vai responder junto com o empresário diante da vítima, né? Então, nessa situação, na conduta dolosa, nós temos a vítima e ela vai cobrar ao mesmo tempo do preposto e do empresário. Entenderam a diferença? Na primeira situação, na conduta culposa, a vítima não pode cobrar diretamente do preposto, ela cobra do empresário. Então, o empresário não pode alegar, mas quem causou o prejuízo foi o meu funcionário, o meu preposto. Pouco importa, se a conduta é culposa, o preposto agiu, mas ele não agiu com a vontade de causar dano a alguém. Então, quem vai responder primeiramente é o empresário, e o empresário pagando o prejuízo, ele pode entrar com a chamada ação regressiva contra quem? Contra o preposto para ser ressarcido. Agora, na conduta dolosa, a vítima ela vai cobrar de ambos. Então, vão responder ao processo diretamente, tanto o empresário quanto o preposto. E aí, quem tiver com dinheiro mais fácil, né, vai pagar a dívida. Tudo bem? É o chamado litisconsórcio passivo. Então, quando nós falamos de comportamento culposo, nós falamos de que? Ação regressiva. O empresário paga e ele pagando, depois ele ingressa com ação contra o preposto para ser ressarcido do prejuízo que teve. Já na conduta dolosa, ambos estarão na ação judicial no polo passivo, tanto o empresário quanto o preposto. Onde é que está previsto isso?
Código Civil, artigo 1175. O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratique em seu próprio nome, mas à conta daquele. 1176. O gerente que pode estar em juízo em nome do preponente pelas obrigações resultantes do exercício da sua função. Então, quando nós falamos de comportamento culposo, a responsabilidade é como? Ela é subsidiária. O que é que significa subsidiária? Significa que primeiro responde o empresário, e se o empresário pagar, né, for obrigado a indenizar, ele vai poder entrar com uma ação regressiva contra o preposto. Agora, se o comportamento for doloso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma responsabilidade chamada solidária. O que é uma responsabilidade solidária? Significa que ambos vão responder ao processo juntos. Ambos irão responder ao processo juntos no polo passivo da ação. Tudo bem? Por fim, para encerrar a aula, vamos falar um pouquinho sobre a figura do contador. Quem é o contador? O contador é um profissional com formação específica que é necessário na atividade das empresas. Vocês viram na apostila da aula anterior que nós tínhamos a figura do livro empresarial. Então, os livros empresariais, os livros diários, razões, têm que ser preenchidos por um contador, por um profissional de contabilidade, né? Seja um contador com nível superior, seja um técnico em contabilidade. Então, é um profissional que eu posso contratar ele tanto pela CLT quanto como prestador de serviços, e esse profissional ele tem que ter a formação específica na área de contabilidade. E ele vai ser responsável por essa escrituração contábil do empresário. Ou seja, quem vai fazer a escrituração contábil do empresário é o contador. É um contrato, como nós vimos no início da aula, personalíssimo. Então isso significa o quê? Que se o empresário contrata um contador, esse contador ele não pode se fazer substituir por outro contador sem autorização do empresário. Então vamos imaginar que um contador ele está com muito serviço, está com muitas pendências, ele não consegue atender uma demanda de um cliente, de um empresário. Ele pega e pede para o colega de escritório para fazer aquele lançamento para ele. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade pelo erro do colega será do contador, porque o empresário contratou uma pessoa e não a outra pessoa. Se outra pessoa faz o serviço daquela que foi contratada, então existe a possibilidade de ser responsabilizado o contador por essa transferência da sua atribuição sem autorização do empresário. Ele pode fazer a transferência? Pode, mas desde que ele tenha a autorização do empresário. Outra questão interessante sobre o contador é o recebimento de documentos. É habitual que o contador receba documentos como notas fiscais, documentos relativos à carga, né? Documentos relativos a funcionários. E esses documentos, quando entregam valores, né, para pagamento de tributos, por exemplo, e esses documentos, quando entregues ao contador, esses valores, quando entregues ao contador, se o contador não questionar o conteúdo do documento, quanto à quantidade, quanto a valores, ele assume que ele recebeu os documentos naquela quantidade. Por exemplo, o contador recebe um lote de notas fiscais emitidas, ele recebe um lote de 1000 notas emitidas. Vamos dizer que ali naquele lote de 1000 notas está faltando no meio do lote 3, 4 notas. Ele recebeu os documentos do empresário faltando 3, 4 notas. Se ele não contesta esse recebimento de imediato, é como se ele tivesse recebido todos os documentos. Então, o contador ele tem que ter esse cuidado de conferir os valores ou documentos que ele recebe. Onde é que está descrito isso? 1171 do Código Civil. Considera-se perfeita a entrega de papéis, valores
bens ou valores ao preposto encarregado pelo preponente se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação. Então, se ele recebeu e não protestou, ou seja, não disse que aquilo estava incorreto, considera-se que ele recebeu todos os documentos e agora a responsabilidade vai ser dele, né, por aqueles documentos ou valores que estavam faltando. A mesma situação não acontece se no contrato que ele celebrou ele estabeleceu um prazo, 5, 10 dias, para confirmar se aqueles documentos estavam corretos ou não. Se ele tiver um prazo, nesse prazo ele pode receber os documentos, os valores, e depois do recebimento ele fazer a conferência, desde que ele respeite o prazo. Então, se não houver um prazo para a conferência, ele receber os valores, os bens, os documentos faltando e não questionar isso naquele momento, vai ser considerado como se ele tivesse recebido a integralidade daquilo que está sendo alegado. Por fim, nós temos o 1177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos e perante terceiros solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. Então, o que é que a gente vê? A gente vê que esse cuidado do contador ele não poder se fazer substituir está expresso no 1177. Por quê? Porque o contador, quando ele preenche um livro empresarial, é como se o próprio empresário estivesse preenchendo, é uma relação de confiança que o empresário tem com o contador. Óbvio que como empresário, ele, se não tiver a formação contábil, ele não vai ter autorização para preencher o próprio livro empresarial, ele vai precisar do contador. Porém, nesse momento, a informação que o contador lança no livro é como se o próprio empresário estivesse lançando. É como, por exemplo, num processo judicial, em que a defesa do advogado não é a tese do advogado, é a tese do cliente, né? O cliente pode ser culpado, se declarar inocente, e o advogado, quando alega que o indivíduo é inocente, não é a verdade do advogado, é a verdade do cliente. O cliente precisa do advogado porque ele não tem formação jurídica para se defender. Então, essa é a questão que nós vemos aqui no contador. O contador, quando ele faz um lançamento no livro, é como se o próprio empresário estivesse fazendo. Então, qualquer lançamento errado nos livros, qualquer informação incorreta nos livros, é como se o próprio empresário tivesse lançado aquelas informações. Salvo se essa informação foi lançada por quem? Pelo contador de má-fé. Ou seja, o contador lançou essa informação querendo causar prejuízo a alguém. Aí, essa má-fé do contador pode ele ser responsabilizado. Ele lançou uma informação incorreta, inverídica, com um comportamento doloso, né? Ele queria que algo de mal acontecesse para alguém. Mas se aí ele recebe a ordem do empresário, ou ele faz isso de forma errônea, por uma conduta culposa, aí a responsabilidade pela informação incorreta é do empresário. E nós lemos aí no parágrafo único essa relação, né, do comportamento culposo e doloso que nós já falamos anteriormente. Quando o comportamento for doloso, a responsabilidade é solidária. E quando o comportamento for culposo, a responsabilidade é subsidiária. Tudo bem? Então, vocês assistam essas aulas que eu disponibilizei, né? Me desculpem ter disponibilizado aos pedaços, é porque é um laboratório, né? Então nós estamos treinando para isso, mas o próximo conteúdo já vai ser um conteúdo inteiro, né? Um arquivo único. Essa aula vai ficar disponível por 48 horas, depois ela será deletada e o tempo restante vocês podem me procurar para qualquer dúvida, meus contatos já estarão disponíveis junto com os endereços da aula para acesso, assim como também discutir com os colegas, né, sobre o assunto tratado aqui na aula. Obrigado, até o próximo encontro.